Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É hoje, meus amigos. Hoje o Vasco da Gama vai a campo para enfrentar o São Paulo. Saiu do hospício, abalou geral. Lisca doido, é bacalhau. Torcida do Vasco empolgada aí com o treinador Lisca, maior reforço aí da temporada por enquanto, colocando a casa em ordem. A gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base. Sub-17 está jogando contra o Fluminense, tem que bater o Fluminense. Estamos mais tarde aí à espera também do Vasco enfrentar no Sub-20 lá em Salvador a equipe do Bahia. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo aí reforços e o novo patrocinador aí do Vasco da Gama, fechado a Betano. Perfeito? Começar aqui pelas categorias de base. Tô ligadão acompanhando as categorias de base. A Vasco TV está transmitindo neste exato momento Vasco da Gama e Fluminense. É vencer, estamos aqui acompanhando aqui, vai dar Vasco com certeza. Às 16 horas, o nosso canal alternativo fará a transmissão aí do jogo do Vasco da Gama lá em Salvador contra o Bahia. O Vasco vem de 2 derrotas aí no Sub-20, é momento de reabilitação. Força pra gurizada aí da colina, perfeito? Bom, com relação à equipe profissional, já coloquei meu meião, o short, tô preparado, ansioso aqui porque vai chegar 21h30 com transmissão aí da Rede Globo. Primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil, Vasco da Gama e São Paulo. E se for por dedicação, se for por mérito, olha, o Vasco já se classificou porque o Lisca, meu amigo, o Lisca tem treinado o Vasco da Gama constantemente e já disse aqui, tá aparecendo aí treino do BOPE do Exército. Parabéns ao Lisca, que está implementando uma nova filosofia de dedicação aí ao Vasco da Gama. E os tricolores estão aí nervosos, né? Sim, eles estão nervosos. O Crespo vai dar treinamento hoje, 11 horas da manhã, no dia do jogo, perfeito? Ainda não definiu a equipe e o Vascão tem tudo para poder passar por cima aí do São Paulo. Partida que é mais do que um jogo de futebol. Sério, pessoal, 3.700.000 reais é muita grana aí de premiação. O Vasco tem aí no histórico de mata-mata aí contra o São Paulo em 5 ocasiões. O Vasco venceu 3, 98, 99 e 2000. E o São Paulo venceu em 2002 e 2015. Vamos ver como que vai ficar. Pessoal, com relação à situação aí de desfalques, Daniel Amorim não poderá jogar. Já atuou por outra equipe aí na Copa do Brasil. Ontem a gente teve uma baixa que foi o Riquelme. Riquelme sofreu um entorse no tornozelo. Andrei e Michel ficaram no Rio de Janeiro para fazer um tratamento intensivo para enfrentar o Botafogo, perfeito? E o Rômulo e o MT vão para o jogo normalmente, certo? A escalação do Vasco da Gama: Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Bruno Gomes, Galarza, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Cano e Gabriel Peck, certo?
Galera, ontem a gente tomou conhecimento a negociação envolvendo Marrone com o Midland da Dinamarca está sacramentado e o Vasco da Gama deve receber aí 2,5 milhões de reais aí. O Vasco que tem direito a 14% aí do valor da venda e também o mecanismo de solidariedade. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação aí do novo patrocínio, ontem a gente tomou conhecimento que a Betano fechou aí com o Vasco da Gama um contrato aí com o Vasco da Gama de 10 milhões de reais, parece que vai ser aí por 2 anos, e hoje o Vasco recebe aí 5 milhões do BMG. O BMG vai para as costas da camisa do Vasco da Gama e a Betano chega aí para ser o patrocinador master do Vasco. Perfeito? Bom, houve um aumento aí, claro, no patrocínio master, não poderia ser menor. Hoje a gente recebe 5 milhões, a gente vai receber 10, mas muito pouco ainda para aquilo que o Vasco da Gama merece receber. Perfeito? O nosso rival recebe aí 30 milhões. Então o Vasco da Gama aí precisa aí valorizar mais e mais a sua marca aí. Perfeito? Bom, com relação aqui à situação de reforços, certo? Ontem chegou uma notícia, né? Isso é uma informação que eu tô dando aqui, que o Dedé está demorando aí dar uma resposta pro Vasco, porque o Dedé aguarda uma proposta aí do Flamengo. Isso é uma informação que eu recebi aí de uma pessoa muito próxima ao Dedé. O Dedé quer ouvir uma proposta aí que o Flamengo tem a fazer também nesses moldes aí de contrato de produtividade. Perfeito? Bom, outra informação que a gente passa aqui é que o Hernandes falou publicamente aí sobre o futuro dele. O Vasco negocia aí nos bastidores com o ex-meio-campista do São Paulo e até sexta-feira o Hernandes vai resolver aí o futuro dele. O Pássaro tá lá em São Paulo, pode ser que as negociações avancem. Perfeito? O Vasco tá lá em São Paulo, pode ser que tenha alguma negociação aí e que a gente veja essa negociação sacramentada aí até sexta-feira. Sexta-feira ele ficou de dar a resposta aí, seja para o lugar que for. Ele que tem proposta também do Bahia e tem uma proposta do Sport lá de Recife, que é a terra natal dele. Tô confiante aí que o Hernandes pode vir para o Vasco da Gama. Ele que já falou publicamente que na infância torcia aí pro Vasco da Gama, então a gente aguarda. Na minha opinião, seria um belo reforço aí pro Clube de Regatas Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e ó, vai dar Vasco. Tamo juntos, valeu.